A paz, meus queridos, saúde da amada igreja com a paz do Senhor. Que o Senhor venha estar sobre a vida de cada um de vocês, né? Meu nome é Robson Carlos Siqueira. É uma satisfação, é uma gratidão muito grande para a glória do Senhor estar trazendo, anunciando o reino do Senhor. O meu desejo é que todas as pessoas venham a ser tocadas com a palavra do Senhor. O meu desejo é que todas as pessoas venham a ser curadas, libertas, né? Mas eu creio que através dessa palavra, através dessa oração, muitos corações serão tocados, muitos corações serão cheios e renovados. Eu convido a cada um a estarmos orando a presença do Senhor. Meu Deus e meu Pai, diante do Senhor, meu Pai, apresenta o Senhor a minha vida, apresenta a vida dos irmãos, meu Pai, a vida das irmãs, homens e mulheres, crianças, meu Pai. Apresenta o Senhor o vizinho da direita, o vizinho da esquerda. Apresenta o Senhor amado o meu lar, apresenta o Senhor amado lares de pessoas, meu Pai, lares de família que se encontram em contenda, lares de famílias que se encontram sem paz. Meu Deus querido, leva a paz a essas pessoas. Leva, Senhor amado, a tua paz, o teu renovo. Repreenda, Senhor, Pai querido, repreenda esse espírito de briga, esse espírito de contenda. Anula, Senhor, toda palavra de inveja sobre essa família. Senhor, meu Pai, livra este homem, livra esta mulher da garra de Satã. Senhor amado, visita os locais de trabalho. Repreenda o assalto dentro de ônibus. Repreenda, Senhor, a bala perdida. Senhor, visita essas comunidades. Visita, meu Pai amado, esses aglomerados, meu Pai. Senhor, dando livramento, dando vitória. Pai querido, viemos pedir ao Senhor, abre os céus, abre as janelas do céu neste exato momento. Meu Deus e meu Pai, fica à vontade para operar, fica à vontade para fazer coisas grandes neste lugar, pois louvado é o nome do Senhor, engrandecido é o teu nome. Meus queridos irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração vai nos falar muito forte a palavra. O tema, a pregação ministrada hoje com o tema será: as cadeias da morte não teve poder para deter o nosso Salvador Messias. Passamos a ler sem longas e sem demora, livro de Lucas capítulo 23, do versículo 50 ao 56, que vai nos falar o sepultamento. Passamos a ler. E eis que um homem por nome José, senador, aleluia, homem de bem e justo, que não tinha consentido no seu conselho, nem com os seus atos natural, de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino do Eterno, aleluia. Esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo do Messias, e havendo-o tirado, envolveu no lençol, e o pôs num sepulcro que estava numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto, aleluia. Era o dia da preparação e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro, como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Até aqui, meus queridos. Meus amados, a palavra do Senhor vai nos dizer que um homem, por nome de José, né, ele não tinha, né, consentido no seu conselho, nem nos seus atos natural de Arimateia, porque ele era um homem da cidade dos judeus. E esse homem, ele poderia muito bem, por ele ser da cidade dos judeus, nem dá nem ideia. Mas não. Ele era um homem que, enquanto nosso Salvador Messias estava vivo na terra, e aonde o nosso Salvador Messias ia para pregar o reino, esse homem estava lá ouvindo
a palavra, vendo os milagres, vendo as maravilhas, no meio da multidão. Aleluias. Então ali aquele homem, meus queridos irmãos, uma coisa muito interessante é que os discípulos, após o Salvador ter sido executado, né, e ter sido colocado naquele madeiro, aleluias, e após ele ter sido tirado do madeiro, aleluias, aleluias, vamos com calma, meus queridos. O corpo dele ainda está no madeiro. E ali aquele homem José de Arimateia vai chegar para Pilatos, porque aquele homem tinha autoridade. Aquele homem podia falar, ele chegou para Pilatos, falou para Pilatos: Pilatos, me dá aquele corpo. Então Pilatos podia muito bem perguntar para ele: para que você quer aquele corpo? Então o que ele vai dizer para Pilatos é para que pudesse sepultar o corpo daquele homem que foi executado naquele madeiro. E ali, meus queridos irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que louvado é o nome do Eterno. José de Arimateia vai colocá-lo, envolver num lençol. Olha para você ver. Eles poderiam, meus queridos irmãos, colocar o corpo do Salvador Messias de qualquer maneira naquele sepulcro. Não. Eles cuidaram do corpo dele, envolveram no lençol e o colocaram no sepulcro, numa penha, onde ninguém tinha sido enterrado. Aonde era um sepulcro, meus queridos irmãos, louvado é o nome do Senhor. A palavra do Senhor não vai nos relatar como e o porquê. Só vai dizer que ele foi colocado no sepulcro de uma penha, aonde, aleluia, louvado é o nome do Senhor, as mulheres que o acompanhavam, Maria Madalena, Joana e as outras mulheres que estavam com eles. E ali a palavra do Senhor vai dizer que os discípulos estavam reunidos numa casa após a morte do Salvador. Mas uma coisa, meus queridos, que eu quero trazer e frisar para os seus corações, aleluia, louvado é o nome do Senhor, aleluia, glorificado, era que as mulheres poderiam muito bem ficar junto com os discípulos, mas não. E desde a hora que José de Arimateia foi pedir o corpo do Senhor e Salvador Messias, as mulheres, quando foram tirar o corpo do madeiro para entregar a José, para que levasse à sepultura, né? Aquela gruta daquela penha, aleluias. Então as mulheres de longe, elas observaram. Isso tudo, meus queridos, aconteceu numa sexta-feira. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que no amanhecer do sábado, então isso foi numa sexta-feira de madrugada, em que José pede a Pilatos o corpo do Salvador, para que colocasse dentro daquela aleluias, daquela sepultura, em uma penha, onde ninguém tinha sido enterrado. E ali, as mulheres prepararam unguento, mirra, tudo para ungir o corpo do Messias, tudo para lavar o corpo, para que o corpo não ficasse com mau cheiro, porque o corpo estava por sangue. Mas a palavra do Senhor, a palavra do Senhor vai dizer que ao amanhecer do sábado, as mulheres, elas não puderam ir por causa da tradição, por causa do mandamento, para que respeitasse o sábado e o domingo. Aleluias. Mas as mulheres, meus queridos irmãos, elas respeitaram porque eles guardavam o sábado e o domingo, eles não faziam nada. E esses 2 dias, então, de sexta, sábado e domingo, se completaram o 3º dia. Aleluias. E ali, meus queridos, a palavra do Senhor vai dizer que no amanhecer, na madrugada de domingo para segunda, ainda escuro, as mulheres pegam bálsamo, tudo que elas tinham, e elas mesmo falam consigo mesmo: vamos até o sepulcro, vamos limpar o corpo do nosso Salvador.
E elas indo ao caminho, elas reparam algo muito diferente, que o sepulcro não está mais naquela pedra, e que a pedra do sepulcro, ela está tirada da onde ela era para estar. Então as mulheres, elas se ajoelham e olham para ver o que elas achavam lá dentro, e não acharam nada. Então a palavra do Senhor vai dizer que se apresenta dois homens para aquelas mulheres, vai saudar elas e fala: por que vocês procuram um vivente dentro do mundo dos mortos? Uma coisa que eu quero dizer para você: sepultura significa mundo dos mortos. Pessoa, quando ela desce à sepultura, ela já entra no mundo dos mortos. Mas entende uma coisa, Anabassúria, o nosso Salvador, quando ele foi colocado naquela sepultura, foi o tempo que ele desceu no inferno, resgatou aquelas pessoas que creram nele. Ele desceu em espírito, aleluias, e ao terceiro dia foi o tempo que ele levou para tirar aquelas almas que estavam sendo aprisionadas nas garras de Satanás. E a palavra do Senhor vai nos dizer que as mulheres voltam correndo e vai anunciar para os discípulos que elas foram e não encontraram o corpo do seu Senhor, que ele tinha ressuscitado. Mas para eles a palavra dela foi como se fosse, porque eles não tinham entendido o propósito do Senhor. Mas a palavra vai dizer que Pedro, um homem cheio de fé e autoridade, sai correndo como um louco desleixado até o sepulcro. Então Pedro chega até a entrada do sepulcro para que confirmasse a fé de Pedro, para que confirmasse realmente se ele tinha ressuscitado. Pedro se aproxima da entrada da gruta, creio eu que já era de manhã, e Pedro, ao chegar, não vai encontrar o corpo do Senhor. Então Pedro sai admirado. Creio eu que Pedro se ajoelha ainda, Arabassuri, andar. E aí começa a vir na mente de Pedro que se cumpriu o que ele tinha dito, que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E ao terceiro dia se completou no domingo. Aleluias. Meus queridos irmãos, e ali as mulheres, todos ficaram perplexos, mas sempre teve uma pessoa que, mesmo estando com o Salvador, acabou duvidando, que foi Tomé. Então Tomé teve que pôr a mão nos cravos para crer. E ele vai se apresentar naquela casa, quando estava Tomé, tudo fechado, porque naquela época, após eles ter matado o Salvador por engano, então os discípulos ficaram com medo, tiveram que viver num lugar fechado. E a palavra do Senhor vai dizer que ele se apresenta aos discípulos. E ele fala: olha, vede como eu tenho osso, porque o espírito não tem osso. E ali ele pede um peixe para comer, um peixe e mel. E a palavra do Senhor vai nos relatar aqui. Ele vai falar: olha, não vos deixarei só, mas enviarei convosco o Consolador. Mas é preciso que eu vá, para que o Consolador venha até vocês. Meus queridos, então a palavra que eu quero deixar para vocês, que no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, já estou finalizando. O livro de Atos vai nos falar que, estando os discípulos reunidos, oravam, firmados, todos reunidos em fé, e ali vai se cumprir o que ele falou no livro de Mateus, capítulo 23, do versículo 50 ao 56, que ele fala que ele iria para o Pai, e após ele ir, ele pediria ao Pai para enviar outra pessoa. Então, após os discípulos estar orando, vai acontecer algo tremendo, algo maravilhoso. É aonde
um vento misterioso, Narástia, vai encher aquela casa. A casa, meus queridos, não é parede. É porque eles estavam orando em união, na mesma fé, no mesmo propósito, no mesmo objetivo. E o Espírito Santo pousou sobre a vida de cada um deles, e cada um deles foi concedido o falar em mistério. Então essa é a palavra que eu deixo no vosso coração. O Espírito Santo, ele pousará sobre a vida de cada um de vocês, e que a paz esteja sobre a vida. Então o Espírito Santo, ele é uma promessa de aliança que o Salvador deixou no meu coração e no seu coração, e que a paz esteja no coração de cada um de vocês.